Boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Que Deus nos abençoe mais uma semaninha. Pessoal, questão 67 da FUVEST 2026, tá? Aqui nesse vídeo eu vou fazer a questão 67, questão de química. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Prova V1, ok? A espectrometria de massas utilizada para a identificação das proteínas no estudo apresentado no texto é uma técnica que permite determinar com precisão a massa molecular de moléculas carregadas. A determinação da massa exata da molécula é feita a partir do conhecimento da sua carga e da razão massa-carga. Então, razão massa-carga. Parâmetros que influenciam no movimento das espécies, permitindo sua determinação. Caso a carga das moléculas seja unitária, então aqui ó, é massa pela carga. Se a carga, né, que é o Z aqui, se a carga for igual a 1, né? Caso a carga das moléculas seja unitária, a razão é numericamente igual à massa da espécie. Então, se o Z for igual a 1, m sobre 1 é m. Então, você tem a massa, né, da molécula. Caso a carga das moléculas, caso a carga seja 2, então se o Z for 2, então, é m sobre Z. Se o Z for 2, a massa da molécula vai ser m sobre 2, vai ser a metade da massa. Beleza? Então, ele falou isso aí no texto. Bom, o que que ele quer dizer com isso? Que se você aumenta o Z, né, a massa diminui. Bom, a imagem a seguir representa na forma de um gráfico o resultado de uma análise por espectrometria de massas de uma amostra pura. Ah, então ele falou que é uma amostra pura. Galera, se é uma amostra pura, ó, contendo apenas uma espécie intacta, com fórmula molecular, tá aqui, e massa exata, considerando os isótopos mais abundantes, de 843,444 gramas por mol, detectada como M sobre Z igual a 421,722, que ele deu aqui, ó. Beleza? Então, essa é a razão. Hum. Bom, então, uma substância pura. A presença de outros sinais, que outros sinais? Esse 422, 22, 423, 23, e outros sinais aqui, né, da relação M sobre V e das abundâncias. Esses outros sinais aqui, ó, esses. A presença de outros sinais, além do sinal, né, 421,722, além desse, por que que apareceram outros? Mesmo uma amostra pura, não contendo nenhuma outra espécie, ou seja, só tem carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e cálcio. Deve-se, então se eu tenho uma amostra pura, eu não tenho nenhum outro elemento, eu só tenho carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio e cálcio. Só esses elementos. E por que que eu tive, né, nós tivemos essas variações aqui, esses outros sinais? Por quê? Então, olha lá aqui, galera, que interessante. Ó, se eu tenho uma substância pura, os elementos não vão mudar. É C, H, O, N, Ca. Bom, então se eu tenho a presença de outros sinais, é porque eu tenho a presença de quê? De outros isótopos. Então, por exemplo, o carbono. Temos o carbono de massa 12, o carbono de massa 14, o H. Temos hidrogênio de massa 1, temos o deutério, que é o hidrogênio de massa 2, o trítio, hidrogênio de massa 3. Essa massa aqui é considerando os isótopos. Cadê? É considerando os isótopos mais abundantes. Quem que seria o isótopo mais abundante do carbono? Carbono 12. Do hidrogênio? Hidrogênio de massa 1. Ah, então se tem outros sinais, é porque nós temos ali outros isótopos, tá? Bom, o que que a gente pode entender pelo gráfico, galera? Então a gente tem outros isótopos. E esses outros isótopos, né, são de maior massa ou menor massa? Bom, se eu pegar os isótopos, por exemplo, carbono 12 e o carbono 14, ambos, ó, número atômico 6. Então a carga, o Z vai ser a mesma, não muda. Então se eu usar os isótopos, o Z, essa relaçãozinha aqui, ó, o Z é o mesmo, não muda.
que muda dos isótopos? Muda apenas a massa. Então, quando você usa outros isótopos ali, o que acontece? A razão M sobre Z, ela vai aumentar, porque a carga dos isótopos é a mesma. Isótopos, elementos com o mesmo número atômico, então a carga vai ser a mesma. Então, o que muda nos isótopos é a massa. Então, se você usar outros isótopos menos abundantes, né? Porque a porcentagem menor que o carbono, ó, ele usou esse valor que ele deu aqui, são os isótopos mais abundantes, ó, abundância. Se eu usar um isótopo menos abundante, né, os isótopos menos abundantes são os que têm maior massa. Então, se tem maior massa, essa relação M sobre Z, ela vai ser maior. Ah, então olha lá, ó. Por que que deu 422? Porque eu usei um isótopo de carbono ali, por exemplo, eu usei um isótopo menos abundante. Porém, a sua massa é maior. Então, de 421 a média, ó, foi para 422. Então, à medida que foi caindo as abundâncias, essa relação M sobre Z foi aumentando. Por quê? Porque, ó, M sobre Z, eu fui usando isótopos menos abundantes, uma porcentagem na natureza menor. Porém, esses isótopos têm maior massa. Como são isótopos, a carga é a mesma, o Z é constante. Então, os isótopos, né, os menos abundantes possuem maior massa. Então, aumentando a massa, a relação M sobre Z aumenta. Então, nós temos esse gráfico aqui. Você vai usando elementos, né, ó, menos abundantes, porém, as massas vão aumentando. Então, essa média aqui da massa molecular vai aumentando. Então, a alternativa que fala isso, galera, letra A. A presença de outros isótopos menos abundantes. Né? As abundâncias foram diminuindo. Ó, as abundâncias aqui, ó. Ó, ó, as abundâncias. E mais pesados. Por que mais pesados? Porque essa massa que era 421, ó, foi para 422, 22, 23. Alternativa A. Uma questão bastante interpretativa. Tinha que saber dos isótopos, né? Tem mesma carga, diferentes massas. Beleza? Espero que tenham entendido, galera. E a próxima, se Deus quiser.